Muito bom dia. É a segunda vez que, agraciado com o convite do meu querido amigo Marcos, estou aqui nessa reunião que eu entendo ser mensal do Gaia. E sempre que eu tiver oportunidade, né, eu vou esticar a minha agenda para estar aqui. Eu considero esse evento uma das mais importantes, um dos mais importantes acontecimentos para networking da inovação tecnológica. E a prova disso é a consumação disso já em 5 livros publicados. E eu tenho uma enorme satisfação sempre de vir aqui ao CTI, porque quando eu estava no Ministério da Ciência e Tecnologia, como secretário de Estado, esse era um dos institutos da minha coordenação ministerial. Então, eu visitei com muita frequência o CTI, muitas vezes representando o ministro em eventos, né, que estavam sendo realizados aqui. Essa aqui é um pouco minha casa. Eu tenho várias casas aqui em Campinas, né? O CTI é uma das minhas casas. Eu tenho um enorme apreço. Nessa época, o diretor era o meu grande e prezado amigo Carlos Mamana, né, um professor conhecidíssimo aqui na cidade. Então, voltar ao CTI é sempre um motivo de muita alegria. Voltar nessa circunstância, para poder conversar hoje com vocês. Talvez abordando a coisa de um ponto de vista um pouco diferente daquele que é usual se fazer quando a gente está tratando com gestores ou com o pessoal, né, que faz parte dos stakeholders, né, em ciência, tecnologia e inovação nessa extraordinária cidade que é Campinas, né? Eu estou há 40 anos nessa cidade, cheguei aqui em 76, né, e é a minha segunda naturalidade. Eu sou de Belém do Pará, lá do norte, né, e venho há algum tempo, exatos 54 anos, né, lutando desde quando o que existia entre a universidade, quer dizer, o conhecimento, e a empresa era um absoluto e dramático diálogo de surdos, né? A gente falava e o empresário não queria ouvir aquilo. Ele vinha conversar com o acadêmico, e o acadêmico, peraí, eu não sou um mentor para, né, produzir necessariamente aumento de ganhos para as empresas. Mas isso foi mudando. E foi mudando de tal forma que hoje a gente tem um complexíssimo ecossistema, né, que congrega toda essa atividade, né, numa organização, né, para usar aqui um pouco o título do tema, né, da palestra, numa organização com centenas. A última publicação que eu vi sobre isso, num evento coordenado pela AMPEI, né, foram contados 250 participantes, que fizeram um estudo que eu vou utilizar muito hoje aqui nessa palestra, que foi mapear o sistema brasileiro de inovação tecnológica, né? E é sobre isso que nós vamos conversar, né, um pouco hoje aqui. Eu queria só mencionar um pouquinho o fato que eu coloquei aqui, navegando com cautela, né, no complexo ecossistema da inovação. As startups como parte da hélice tríplice. Definir inovação, né, eu gostei muito da definição que o Dr. Marcos deu ainda agora, né, mas uma das que eu também aprecio é essa, né, fazer mais com menos. São 4 palavras, mas que têm um significado tão profundo, porque ela passa e perpassa, né, por toda a ecologia desse sistema, né?
é preciso ter sempre muito cuidado, que nós vivemos num planeta que tem limites. E tem limites para tudo, né? Tem limite para a sua capacidade de renovação antes da população morrer, né? Ele tem limites, né, para sofrer uma extração predatória de qualquer dos seus, né, bens que estão aí, né, postos à nossa disposição por essa natureza extraordinária do nosso país, que é o quinto maior país do mundo, né, com uma das maiores populações também. Essa definição, fazer mais com menos, ela envolve de uma forma muito direta o conceito de inovação ambiental, né? Menor consumo de matérias-primas, menor consumo de água, menor consumo de energia, substituição de recursos não renováveis por recursos renováveis e redução na emissão de CO2 e de outros gases poluentes. E eu coloquei ali duas fotos, né, para dizer que é preciso que os empreendedores nesse planeta, não é só aqui no Brasil, não, tomem absoluta consciência de que eles e suas empresas, e as empresas com as quais eles trabalham, são responsáveis pelo lixo tecnológico que eles produzem. Portanto, quanto menos lixo produzir, menor e menos despesa ele vai ter. Olha que absurdo, isso aqui são celulares jogados, né, catados pelos lixeiros, né, e isso aqui é parte de componentes eletrônicos, né, de materiais, né, e de dispositivos que são utilizados, né, pelas pessoas, de um modo geral, né. Foi para trás, desculpa. Uma outra forma de pensar a inovação, e isso esteve na raiz da bolha que explodiu, né, entre as primeiras pessoas que achavam que inovar é a forma mais fácil e mais rápida de ganhar muito dinheiro, né? E essa ideia, que é, de certa forma, muito predadora, né, ela acabou por produzir aqueles danos que nós estávamos, né, falando no slide anterior. E isso vinha, a ideia de empreender nessa forma vinha por trás. Eu vou dizer que eu sei fazer isso, que eu estou fazendo isso, aí quem sabe, né, alguém que tem dinheiro me ouve e vem aqui, opa, vamos fazer disso um bom negócio, né? Aí fazer uma meia dúzia de perguntas, a sua invenção fornece uma solução única para um problema real, a invenção que você tem é superior àquilo que já existe no mercado, a invenção tem um bom potencial de venda, sua invenção pode ser produzida deixando uma grande margem de lucro para nós dois, quer dizer, para quem inventou e para quem vai explorar, né, industrial e comercialmente o invento. Sem se preocupar, né, como é que eu volto mesmo? Aqui. Voltar? Voltar esse e prosseguir de baixo. Sem se preocupar que, ao fazer isso, sem pensar no que está fazendo, todos esses danos ambientais que estão aí representados, infelizmente o slide não está muito no foco, eu acho, eles são produtos de um trabalho, né, predatório por quem acha que desenvolveu uma indústria, às vezes utilizando insumos, né, cujo resíduo, se você jogar nos rios, nas lagoas, ou seja o que for, né, um certo dia pode causar um dano ambiental horrível, como a gente acabou de ver lá, né, acontecer em Mariana, né, por falta de cuidados absolutos com quem estava, né, produzindo ou extraindo matéria-prima e jogava o que não era aproveitado pela empresa, né, numa lagoa, sem ter o cuidado de ver que qualquer pessoa que constrói barragens, minimamente sabe disso, você começa a botar muito volume, daqui a pouco, se você não tem contenção, aquilo vai sair, vai arrebentar, vai procurar caminhos, né? Uma das coisas que
é bom nessa interdisciplinaridade do aprendizado para fazer inovação tecnológica responsável, é a interdisciplinaridade dessa coisa, né? A água é um dos elementos com uma das maiores capacidades que existe de atravessar pequenos espaços, né? Isso aí é um fenômeno físico chamado percolação, né? E ela vai desde o resíduo líquido dos aterros, que vai penetrando e pode chegar no lençol freático, né? E contaminar a água, né? Até o fato de que horizontalmente também ela pode se espalhar e contaminar grandes extensões de território. Então, empreender, antes de qualquer outra coisa, tem que ser uma atividade ecologicamente responsável. Uma outra, agora eu vou usar a minha experiência de 60 anos como físico, né? Dos meus 75, desde os 15 anos que eu sou muito interessado pela física, fiz carreira nisso. E há dois princípios, né, da termodinâmica que permeiam qualquer atividade humana: entropia e entalpia. Quem teve isso é ensinado lá no segundo grau, né, para a gente, que a entropia é uma medida do caos, né, da organização, desorganização. E a natureza, né, muito sabiamente, nela a entropia sempre cresce, né? Portanto, o caos sempre aumenta. E a ação humana é altamente promotora do aumento entrópico, né? E a entalpia, que é uma medida, né, de qual é a mínima energia que você pode gastar ou deve gastar minimamente para produzir um certo processo. Isso está absolutamente imbricado, né, na questão da inovação tecnológica. Não há como fugir, né, desse aprendizado. E isso resgata, na verdade, de certa forma, aquilo que nós aprendemos lá nos bancos escolares, né, da educação do ensino médio, né? E há um tipo de inovação, então eu tinha falado, né, da inovação, né, que visa apenas o lucro, mas tem um tipo de inovação que, pela natureza das suas consequências, ela muda paradigmas comportamentais da sociedade. Isso não é uma novidade. É que a gente nunca prestou atenção para a evolução tecnológica da humanidade, nunca prestou muita atenção na evolução histórica da tecnologia. E uma das coisas que está aí registrado, a gente pode resgatar isso com muita facilidade hoje aí na internet, é a história das revoluções industriais, né? As revoluções industriais foram paradigmas de mudança do comportamento, né, socioeconômico e ambiental, né, da humanidade, né? E a primeira, né, delas, né, ocorreu aí no final do século XIX, né, e ela vem com a invenção da máquina a vapor e o aproveitamento tecnológico da roda d'água também, dos moinhos, né? Então, de repente, a humanidade se confrontou com alguma coisa em que o trabalho humano, né, era substituído pelo trabalho da máquina. Isso causou o primeiro terror, né, de desempregabilidade, né, no mundo, né? Mas a história mostra que a capacidade, né, social e a característica de sobrevivência, né, do ser humano, imediatamente começa a procurar novos caminhos, né? Então, surgem novas profissões, formou-se um novo tipo de escola para preparar profissionais, né? E a nova tecnologia inovadora passou a exigir cada vez mais um corpo técnico especializado, apto para a manutenção dessas máquinas, né, desses engenhos.
A segunda delas, né, de novo, vem a física e a química na raiz disso tudo, mas, em particular, a física, vem com o progresso no nosso conhecimento sobre eletricidade e magnetismo, que foram brilhantemente sintetizadas em 4 equações, as famosas equações de Maxwell, que estão por trás do motor elétrico, do gerador elétrico, etc. Né? A terceira, né, que vem a partir ali dos anos 70, é o uso extensivo da eletrônica e da tecnologia da informação, permitindo a automação dos processos industriais, onde lasers e semicondutores foram os inegáveis ícones de uma inovação disruptiva que se instalou desde então. Quando surgiu o primeiro laser, o Physics Today, que é uma revista de física, de popularização da física, estampou uma manchete: lasers, né, um invento à procura de uma aplicação. Hoje, a humanidade, né, praticamente em tudo que você põe à mão, que seja de eletrônica digital, algum dos componentes ali é um laser de semicondutor ou é um laser de diodo que está ali, né, operando. Né? Então, dentro dessa linha, né, nós estamos vivendo, embora não percebamos, uma quarta revolução industrial. Né? E essa a revolução tem no telefone celular, né, a sua mais emblemática expressão, pelo menos até esse momento. Pode ser que daqui a pouco, né, venha outra coisa que seja ainda mais emblemática do que o celular. Né? Mas eu me lembro, esse celular que está aqui no meu bolso, ele tem uma capacidade cerca de quase 1 milhão de vezes maior do que meu computador IBM, que em 1968 eu fiz os meus cálculos para motores nucleares. Né? Eu ocupava uma sala inteira, né? Não tinha programação, a não ser programação que o engenheiro da IBM vinha nos ensinar, a programação de máquina. Né? E você botava um programa, né, que era inserido de uma forma muito primitiva, né? E buscava o resultado 2, 3 dias depois. Você tinha um resultado. Se errou qualquer coisa, quer mudar um parâmetro, mais 3 dias, e assim foi. Né? Hoje, né, esse bichinho que pesa 100, 150 gramas, né, faz 1 milhão de vezes mais rápido qualquer cálculo que aquela máquina. Em 1968, 50 anos atrás. Né? 32, uns 50 e poucos anos atrás. Então, essa é a celeridade, né, com que essas coisas evoluíram. E essa quarta revolução, né, ou a quarta onda, né, revolucionária, está em marcha. Né? Ela está em marcha. Aqui é um gráfico que expressa isso, está ali, não dá para ver, mas é de uma revista de tecnologia que mostra a sucessão, né, das 4 revoluções, e o nível de complexidade, né, aqui na vertical que as acompanhou. Né? A linha de tempo está na horizontal e a complexidade do sistema está aqui, né, em cada uma delas. Nós estamos vivendo essa quarta onda, que é dos sistemas, né, cibernéticos. Né? De novo, não há que temer, né, que vai haver um terrível desemprego. 3 meses atrás, eu dei uma palestra na Federação do Comércio de São Paulo, falando exatamente sobre esse temor, né, e como reagir diante dessa pensamento, né, que a evolução tecnológica desemprega as pessoas. Ela não desemprega. Na verdade, o Dr. Marco falou de uma coisa extremamente importante, né, que é o conteúdo de conhecimento que sublinha, né, a importância do capital humano. Eu tenho uma tese que eu sempre divulguei para os meus alunos e para os meus colegas, em discussões: conhecimento é intransferível. Ele está na sua cabeça, dentro de você, e depende de uma coisa que a natureza, de uma forma muito sábia, distribuiu. É uma curva gaussiana. Chama número de sinapse neurônica.
né? Quanto mais sinapse, mais habilidade você usar teu cérebro como um todo e para diferentes funções, né? Então, o que a gente pode fazer como mentores, né, é divulgar as ferramentas e proporcionar acesso cada vez mais democrático à informação. E deixar que a pessoa digira essa informação, use os mecanismos, né, que ele aprendeu a manipular e crie novo conhecimento. É assim que, né, essa escada, né, se desenvolveu, né. Agora, exatamente eu queria abordar, já indo para a finalização da segunda parte da minha palestra. Quanto tempo eu tenho? 10. Que é examinar com vocês a extraordinária complexidade desse ecossistema que está estabelecido hoje com relação à questão da produção da inovação tecnológica, né? Esse gráfico aí foi terminado ano passado e foi desenvolvido num trabalho conjunto, né, através de enquetes e de diferentes mecanismos de captura de informação, com 250 stakeholders de ciência, tecnologia e inovação, dos quais um percentual significativo era a empresa, o outro eram as instituições de ciência e tecnologia, o outro, o governo, nas suas 3 esferas, né, federal, né, estadual e municipal, né. E essas linhas aí que cruzam esse primeiro gráfico, né, mostram o tipo de interação que existe entre esses stakeholders, que estão aí alinhados, né, e colocados, né. O governo com a parte de regulamentação, com a parte de fomento, com a parte de infraestrutura, né, os organismos, né, governamentais, né, como as escolas, né, e os organismos de organização e fomento, tanto de capital humano como de infraestrutura, né, para desenvolvimento de novas ideias, né, que são as FAPs estaduais, o CNPq, a CAPES, né, e os vários institutos, né, faculdades, universidades, né, espalhadas pelo Brasil, que chegam hoje a quase 3 centenas pelo país inteiro, né. Esse sistema, né, ele é extremamente complexo, esse ecossistema, né. Ele é extremamente complexo. Agora, ele, apesar de aparentemente caótico, aí vem de novo, né, o meu apelo à física, o caos, né, que sempre se pensou que fosse a maior expressão da desorganização, é ordenado. E hoje a gente tem provas concretas, né, de ordenação no caos, né. O sistema brasileiro de inovação, até pela natureza bastante diversa dos vários stakeholders, né, ele é complexo, né, mas é ordenado, né. E é preciso conhecer essa ordenação quando você for fazer inovação tecnológica ou se aventurar, né, nesse tipo de empreendimento, para que, primeiro, você possa se fazer socorrer de todos aqueles organismos. Aqui está aqui a Carla, que nos deu, né, eu considero isso uma das coisas mais extraordinárias que o CNPq fez, o Ali. Sou um fã absoluto do Ali, né, dos agentes locais de inovação. Deixa eu correr. Aqui, novamente, né, agora já expressando de uma forma diagramática a intensidade dessa interação entre os vários stakeholders, né, e vocês vejam que aqui tem governo, conhecimento e empresa. Essa é a chamada hélice tríplice. Já está aparecendo em alguns lugares, deixa eu ver se eu consigo apontar, a chamada, o elemento que está sendo dito, que é a quarta hélice. Na verdade, é uma hélice quádrupla
e as organizações não governamentais cada vez representam um papel mais importante nesse contexto. Cada linha, quanto mais grossa, mais intensa é a interação. Né? Por exemplo, ali, entre grandes empresas, né, e governo, é a linha mais grossa disso aí. Porque a gente tem BNDES, tem FINEP, né, e vários outros, né, organismos estaduais para fomentar a criação de empresas tecnológicas. Então, não é à toa que essa é a mais grossa linha de interação entre grandes empresas e governo. Né? Mas tem ali os habitats tecnológicos, né, representados pelos parques tecnológicos e pelas incubadoras, que tem uma interação com todo o sistema. Com todo o sistema. Né? Isso é fundamental compreender para quando você vai empreender. Né? Porque nem sempre você precisa estar reinventando a roda, não. Você só precisa procurar onde que a roda está. Olha aqui o Sebrae. Né? Está aí. Gente, venham aqui. Né? O nosso trabalho é esse. É um organismo nacional, né, que tem no estado de São Paulo a sua maior expressão. E eu sou muitíssimo feliz de ter o Sebrae como um dos maiores parceiros da Ciatec. Me orgulho muito disso. Os nossos, hoje, 35, mas no total mais de 100 empresas que a Ciatec já incubou, sempre tiveram no Sebrae um imenso e extremamente receptivo, né, e extremamente competente naquilo que faz, que é o Sebrae, hoje presidido pelo meu queridíssimo amigo Cavalcante, a quem eu quero aproveitar vocês estarem aqui para dar um grande abraço, meu amigo. Esse aí é um gráfico onde está representado, né, aglomeradamente, né, os grandes conjuntos de stakeholders, né, e a interação, né, entre eles. De novo, né, quando você fotografa uma revista, é difícil depois você reproduzir isso digitalmente com qualidade. Mas, se vocês prestarem atenção, há uma diferença nesse envoltório aqui. Uns são mais finos, outros são mais grandes. Para cada um desses stakeholders, esse envoltório representa a interação intra-instituição. Tá? Então, entre as ICTs, há uma bastante interação interna entre eles. Né? No final, eu dou como que vocês buscam uma publicação que está disponível na internet, né? Vocês podem baixar, ler, vale a pena muito ler esse trabalho. Um trabalho de 17 páginas, não é muito grande, mas muito bem feito, pela ANPEI, que é a Associação Nacional da Pesquisa na Empresa Empreendedora. Não quer ir. Às vezes vai, às vezes não vai. Bom, desse estudo, o que foi que esse conjunto, esse universo complexo, né, de stakeholders da informação e comunicação, o que foi que eles acharam que constituíam, né, aquilo que eles mais desejavam que viesse a ser feito? O mais citado, né, foi a redução da burocracia. Isso é uma coisa que, olha, de novo, parabenizando o Sebrae por isso, é mínima a burocracia de se fazer valer dos serviços do Sebrae. Né? Mas há lugares onde isso aí é uma coisa. A primeira apresentação de um projeto, você quase fazer um curso, né, para apresentar um projeto. Isso tem que ser facilitado, de alguma forma. É uma reclamação, né, desses 250 stakeholders, onde haviam associações de startups, onde haviam micro, pequena, média e grande empresa, né? E a questão da construção intersetorial, quer dizer, o networking precisa ser mais ampliado. Nós precisamos ter mais encontros, né, no país, patrocinando
esse intercâmbio entre as pessoas que estão fazendo a inovação. Porque que não haja dúvida, gente, não há mais retrocesso. A inovação tecnológica vai ser a grande alavanca do desenvolvimento socioeconômico e ambiental do futuro. E o futuro está aí. Nós estamos vivendo. Né? Então, tem que aprender a inovar. Né? Isso tem que começar. Um dos orgulhos que eu tive semana passada é que eu estou começando um programa, né, de buscar o que a gente está chamando de incubação júnior. Eu quero pegar lá os meninos na escola secundária, tá? Tive uma reunião extraordinariamente positiva com o Bento Quirino, aqui. O Bentão vai fazer 100 anos ano que vem. Né? E é parte do Complexo Paula Souza, e é um orgulho da nossa cidade. Campinas tem essa característica extraordinária. Antes de finalizar, eu queria convidar todos vocês a entrarem no site da Prefeitura, está disponibilizado. Tem lá um vídeo. Campinas, uma cidade surpreendente. 5 minutos. Entrem e percebam, né, a extraordinário potencial que está aqui montado nessa cidade, né, com a participação de 50 anos da Unicamp, de talvez mais do que 50 da PUC, de 26 instituições de pesquisa, né, em inovação, que darão guarida, suporte tecnológico para qualquer empreendimento em qualquer ramo de atividade que você procure. Essa cidade tem essa coisa absolutamente notável. Né? E um dos institutos ativos e mais antigos do Brasil está aqui, o IAC, 129 anos esse ano. Né? E vários outros. Né? Institutos que fomentam a inovação na agricultura familiar, como a CAT, daí tem 600 e tantas agências no estado inteiro. Né? E a sede é aqui em Campinas. Então, é preciso atentar, porque esses problemas precisam, de alguma forma, né, ser resolvidos. Com relação, de novo agora, à intensidade da relação entre os atores, né, que estão aí identificados, esse mapa, é muito interessante esse tipo de mapa. Né? É o mapa do Sistema Brasileiro de Inovação. Porque você olha e já vê, né, quem é que não está interagindo com quem. A linha mais fina que você tiver está precisando de um reforço. A linha mais grossa, procura isso aí, que isso vale a pena, tem substância, tem consistência. Novamente, isso aqui, né, mostrando a interação, né, entre cada um desses segmentos de stakeholders, né, e um com o outro. Né. Eu voltei? Não, acabei voltando, né, para frente. Acho que terminou, né? Deixa eu ver. Esse é o último, né? Esse foi o último. Tá? Então, eu não vou ter tempo, mas eu quero mencionar para vocês que eu falei no título da minha palestra, o papel das startups, né, nesse sistema, e principalmente com relação à questão dela participar da hélice tríplice, ou quádrupla. Né? Há 3 casos emblemáticos nesse documento da ANPEI, que eu vou só mencionar aqui para conhecimento dos senhores, que são 4 casos de sucesso que eles utilizaram para mostrar. Um enfoca a interação microempresa, que é uma startup, com as instituições de ciência e tecnologia. Né? Ou seja, diretamente microempresa e conhecimento. Transferência de tecnologia ou mentoria. É o caso da Nanox, uma empresa de nanorevestimento e nanoadesivos que possui ação antimicrobial. Quer dizer, o revestimento não deixa criar fungo, né, ou bactéria. Essa empresa, né, foi patrocinada por um programa PIP, né, da FAPESP. E é um caso de sucesso. Né?
E ela começou sua atividade em 2004. A ANS Pharma, que eu tenho o prazer de dizer que está incubada atualmente lá na Ciatec, né, começou também como uma microempresa, que é uma startup, e que interagiu com o governo e as universidades, né? A ANS Pharma obteve o licenciamento de uma patente da Unicamp, para ex-alunos da Unicamp, para o desenvolvimento de um processo de obtenção de uma preparação farmacêutica e seu uso como medicamento para lesões ulceradas causadas principalmente pelo diabetes. E ela começou em 2009. Né? E está na última fase de licenciamento da Anvisa, né, para colocar o produto, né, que vai ter uma repercussão extraordinária. Eu li um número que me assustou. Né? Eu estava procurando essa questão da úlcera diabética. Eu disse, deixa eu ver como é que está nos Estados Unidos. O Sistema Nacional de Saúde americano gasta 20 bilhões de dólares anualmente só para cuidar de ferida diabética, do pessoal com ferida diabética. Tá? Então, a diabetes é uma desgraça mundial. Quer dizer, ela é produto, né, da nossa má alimentação, muito provavelmente. Nós não sabemos comer. Estamos comendo cada vez pior. 20 bilhões de dólares. No Brasil, o número é assustador. Eu não consegui nada assim, mas é em milhões de dólares também. Aqui. Nós temos duas empresas lá na Ciatec que desenvolveram e patentearam um sistema. Uma usa plasma frio, né, e essa outra usa fármacos, né, novos fármacos, a ANS. Né. O caso da Biolatina, que é também uma startup e que se valeu da interação com o governo, com as universidades, né, e outros institutos. Portanto, é de novo um caso, né, de presença na hélice tripla. E o que é que faz a Biolatina? É um projeto que tinha por objetivo a solução de questões que representam potenciais riscos ao crescimento econômico brasileiro. A produção do biodiesel de forma eficiente, né, econômica e ambientalmente sustentável. O primeiro caso, que eu acabei esquecendo aqui, foi o da Natura, né? Que aí é o caso de uma grande empresa interagindo com o conhecimento de uma forma muito, de muito sucesso. Ela fabrica sabonetes a partir do óleo de dendê. Esse óleo de dendê era obtido a partir de uma cooperativa lá no meu Pará, lá em Belém, em Tomé-Açu, né, perto, ao lado de Belém. E a Natura fez, então, um projeto com a FINEP, né, e com um organismo internacional de proteção medioambiental, né, e fez reflorestamento dessas palmeiras, né, e a utilização sustentável desse insumo para esses produtos. Esses 4 exemplos são significativos, porque 3 deles são com microempresa. A microempresa pode e deve se inserir no sistema da hélice tripla. É possível, há mecanismo para essa inserção. Procurem o SEBRAE, que ele ajuda vocês a chegar até lá, né? E façamos dessa questão, né, de ser empreendedores ambientalmente sustentáveis como um paradigma de ação. Né? Ganhar dinheiro, claro que vai acabar, isso é uma consequência. O Sr. Marco falou, não é o propósito norteador inicial, mas acaba sendo. Né? Quem viabilizar, né, o primeiro carro voador, né, que vai tirar a gente do aprisionamento das estradas, vai acabar com... Já está sendo pensado, é claro. Não dizia o Milor Fernandes, né, com aquele seu haikai? Livre pensar é só pensar já. Né? Que vai haver um momento em que até uma determinada altura você vai ter tráfego aéreo de veículos de mobilidade urbana, vai ter, isso é inexorável. Né? Você não pode continuar vivendo debaixo de uma necessidade de levar 3 horas para ir do emprego até a sua casa. Isso tem que acabar. E vai acabar. Por quê? Porque nós somos inteligentes, responsáveis e estamos brigando por isso. Obrigado, meus queridos.